Hoje no vídeo eu vou estar respondendo o comentário do nosso amigo Pedro. Mas quando você utiliza o macro, o micro e também os aminoácidos, que é isso aqui, ó. Porque café é monocultura, tá faltando nutrientes aqui no solo. Ah, mas tem nada a ver isso. Tem tudo a ver sim. Quando você joga aquela quantidade de 1 ml aqui no tronco do pé de café, essas raízes aqui, ó, vai estar pegando um aminoácido, já vai estar fazendo duas coisas: a defesa e a fixação. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subir, né, com 15 dias mais ou menos. Já vê o resultado, um monte de folhinha nova saindo. Esse negócio de estar jogando certos nutrientes na época da florada e depois certos nutrientes na formação. E se você quiser que eu faça um vídeo baseado no seu comentário, é só você escrever aqui que eu vou estar lendo e vou estar fazendo, beleza? Hoje no vídeo eu vou estar respondendo o comentário do nosso amigo Pedro. Ele que disse o seguinte: amigo, você poderia fazer um vídeo explicando sobre os micronutrientes e os aminoácidos, tipo, falando quais você usa, a dosagem e a época certa para usar. Então, Pedro, eu vou estar te respondendo pelo que a gente usa aqui, né? Quais são os fertilizantes, os micro, os macro e os aminoácidos, beleza? Vale lembrar também que eu não sou agrônomo, muito menos técnico agrícola. Tudo que eu for passar aqui agora foi tudo ensinado lá atrás, no ensino fundamental e médio, nas aulas de biologia, de química, física, matemática, tudo isso. Então, galera, café, todo mundo sabe que é preciso estar fazendo adubação. E quanto mais um adubo de qualidade, vai ser melhor, tá vendo? Aqui é o clone A1, ele não tá com aquela carga top, né? Porque é o ano fraco dele. A gente só vai ver muito café aqui em 2025, se Deus quiser, porque a gente vai ver aqui em cima e também aqui embaixo no broto. Assim também vai ser com o P1, tá vendo? O P1 ele tá com uma carguinha maior do que o A1. Mas voltando à conversa aqui, é necessário, cara, estar sempre fazendo uma adubação de qualidade, né? Quanto mais qualidade for jogada aqui, ó, no solo, né? Ou até mesmo injetada ali no tronco do pé de café, na folha, tanto faz, vai ser melhor. Sabe por quê? Porque café é monocultura, tá faltando nutrientes aqui no solo. Ah, mas tem nada a ver isso. Tem tudo a ver sim. Porque aqui é um solo que está sendo cultivado há mais de 50 anos. Só foi plantado café. Antes, quando era mata, igual lá, ó, tinha vários nutrientes, vários macro, micro e aminoácidos. Micro-organismos vivos, né, que faziam o controle de insetos, de outros fungos devastadores. Mas depois que foi derrubada a mata aqui e foi plantado café, esses nutrientes foram se perdendo, porque o café ele necessita desses outros nutrientes, como os macro, micro e aminoácidos. E foi pegando, e com o tempo depois começou a faltar. Veio logo a adubação mais tarde, né, com o NPK, e as pessoas começaram a fazer uma certa adubação nas lavouras. E com isso voltou as lavouras ser bem produtivas. O que é NPK? NPK é nada mais nada menos que nitrogênio, fósforo e potássio. São 3 macronutrientes muito utilizados nas agriculturas, independentemente de qual for, né? Café, soja, milho, feijão, arroz, algodão, até mesmo na pecuária, que hoje é necessário para que a pessoa possa ter um resultado melhor. Vou estar fazendo uma demonstração aqui para vocês com pedras, areia e água. Vai estar simbolizando aí nada mais, nada menos que o macro, micro e o aminoácido. Então, bora fazer de conta aqui, galera, que essas pedrinhas aqui seja o macronutriente. Nitrogênio, fósforo e potássio. Vamos pôr também o magnésio aqui misturado aqui no meio. Não tem, em algumas formulações não tem o magnésio, mas digamos que tem. O potinho aqui é a planta, o pé de café, né? Então, quando você faz uma adubação com esses macros, a planta vai estar absorvendo e vai estar nutrindo, em partes, o pé de café. E com essa adubação, depois que você colhe, né, seca, pila, você vai ter um peso até interessante. Mas quando você coloca junto com o macro ou micronutriente, que é essa areia aqui que vai estar simbolizando, tá vendo aqui, ó? Ele vai estar enchendo o espaço entre as pedras. Isso aqui simboliza o micronutriente. Quais são os micronutrientes? É o zinco, é o manganês, é o boro, é o ferro, é o cobre, molibdênio. Esses são os micronutrientes que quando você joga numa lavoura de café como essa aqui, ó, você joga aqui no solo e a planta vai estar absorvendo. Depois que a planta absorver, cara, tá vendo esse grão aqui, ó? Ele vai ter mais peso. Se só com o macro que a pessoa jogou já dá um peso interessante, quando você joga o micronutriente no pé de café, ele vai estar te dando um peso melhor e uma produtividade melhor ainda. Mas quando você utiliza o macro, o micro e também os aminoácidos, que é isso aqui, ó, tá vendo? Fica uma adubação completa com macro, micro e aminoácido. Quais são esses aminoácidos aqui? Vou estar falando para vocês. Preenche mais ainda o espaço aqui
nesse copinho. Quando isso aqui, cara, tá no grão de café, tá vendo aqui, ó? A tendência é que o peso seja muito mais maior. Aqui a gente teve 1,4 kg a mais do que o normal. A casca muito mais fina. Ixi, nem se compara. Tá vendo aqui, ó? A casca fina. A planta, as folhas, a rama, os brotos, tudo aqui do pé de café vai estar muito bem nutrido. O cobre, para quem não sabe, o cobre ele é um ótimo fungicida. Para não dizer que a gente não aplicou, a gente aplicou Flutriafol ano passado, mas depois de 4 anos sem usar nada. Por quê? Porque o cobre ele já funciona como fungicida. Tem vários produtos aí no mercado que quando você joga ali no tronco, ou até mesmo produto via foliar, já vai estar eliminando um monte de tipo de fungos. Quais são os aminoácidos presentes na formulação do produto? Na embalagem do produto não vem especificando quais são esses aminoácidos, mas certamente os principais com certeza vai ter. Quais são eles? A cisteína é uma delas. O que ela vai fazer na planta? Vai atuar na defesa da planta e também na fixação de nitrogênio. Um aminoácido já vai estar fazendo duas coisas: a defesa e a fixação. Mas além dessa cisteína, tem também o triptofano, metionina, glicina, fenilalanina e o glutamato. São 6 aminoácidos que com certeza tem nessas formulações desses fertilizantes. Ah tá, um detalhe aqui que eu não falei. Os aminoácidos são responsáveis pela formação de proteínas. Essas proteínas se alimentam de aminoácidos. Então os macro e os micro, que é nada mais nada menos que o nitrogênio, fósforo, potássio, zinco, manganês, magnésio, o cálcio, molibdênio, ferro, o cobre, é muito importante na cultura do café, cara, independentemente da cultura. Pode ser outra também, algodão, milho, soja, pecuária, o que for. Porque isso aqui, ó, é aquilo que eu falei, é monocultura. Necessita de outros nutrientes. Não só de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Todo mundo sabe que esses 3 aí são a matéria-prima necessária para poder produzir. Mas quando se fala em uma produção maior e também de qualidade, no peso, no que for aí, é necessário estar aplicando os micro e também os aminoácidos. Porque onde é monocultura, cara, o solo não fornece mais aqueles nutrientes. Acabou. Simplesmente acabou. Aqui, ó, é 50 anos, cara, do mesmo cultivo em cima. Como que vai a terra produzir sozinho uns nutrientes que não tem nada para poder fornecer para ela? Entendeu? Fica difícil. Qual é a dosagem que pode estar utilizando aí por bomba de 20 litros? A dosagem que a gente utiliza é 200 ml para cada bomba de 20 litros. Essas 200 ml vai ser distribuído para 200 pés de café. No caso aí vai ser 2 litros por hectare. Vai cair por pé de café mais ou menos 1 ml, já é o suficiente. O adubo granulado que a gente utiliza aqui são mais ou menos 200 gramas para cada pé de café. É o nitrogênio, fósforo e potássio, junto também com matéria orgânica, esterco de galinha. Ele fede pra caramba, mas é um bom adubo. Ele vai estar ajudando aí na produtividade e também no peso. Mas quando é utilizado junto, o líquido, esse peso que já vai ser grande com esse adubo granulado, vai passar a ser maior ainda. Depois eu vou estar mostrando aqui para você, Pedro, um gráfico, como que é o funcionamento desse adubo líquido no pé de café. Eu tenho o costume de dizer que ele funciona como se fosse uma injeção. E o adubo granulado, é como se fosse as cápsulas. Por exemplo, a pessoa chega lá no hospital todo machucado, todo doído, o médico vai dar uma injeção nele e com 10, 15 minutos depois, parece que a pessoa não tinha nada, Quando você injeta aqui no pé de café, ó, tá vendo? Aqui tem um monte de raiz, ó. Olha só a quantidade de raiz que tem aqui, ó. Quando você joga aquela quantidade de 1 ml aqui no tronco do pé de café, essas raízes aqui, ó, vai estar pegando, vai estar passando aqui pelo caule, vai trazer para a rama, para a folha, para o grão e vai dar continuidade no crescimento aqui da copa. Isso em poucos dias você já vê o resultado. E quando você joga aqui, ó, no solo, demora um pouquinho mais, porque o adubo ele tem que derreter para depois a raiz conseguir absorver ele e só assim para poder estar passando por aqui, levando para as folhas, grão, rama e crescimento da copa. Quantas vezes no ano a gente utiliza o adubo líquido? Aqui a gente joga ele 3 vezes no ano: agosto, dezembro e março. Agosto é no mês da floração, dezembro é o mês da formação e no mês de março para poder dar peso. Nessas 3 aplicações que a gente faz, é a mesma quantidade, vai cair a mesma coisa para cada pé de café, é os mesmos nutrientes, é aquilo que eu falei, é monocultura, não tem outra cultura para poder fornecer nutrientes para o pé de café. O que eu jogo na primeira vez, quando for jogar na segunda, praticamente já não tem quase nada. Esse negócio de estar jogando certos nutrientes na época da florada e depois certos nutrientes na formação, aqui a gente não faz isso. A gente joga tudo na pancada só, porque a gente sabe que daqui 90 dias, 100 dias, não vai ter mesmo a quantidade, vai diminuir e muito. Olha só, esse aqui é um gráfico, o adubo líquido que a gente utiliza ele
a cada 90 dias, né, um intervalo de 3 meses, para depois fazer uma nova aplicação, o adubo líquido aqui é o seguinte, hein? E depois que você aplica no pé de café ali no tronco, aquela 1 ml, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subir, né, com 15 dias mais ou menos. Você já vê o resultado, um monte de folhinha nova saindo. Se for na época da florada, aquele monte de flor saindo também. É um negócio incrível. Mas depois ele vai começar a decair, né? Aí com 90 dias não vai ter mais nada. Só que no meio disso aí, no meio dos 90 dias, com 30 dias depois, a gente faz um monte de granulado. Então esse granulado, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse adubo granulado já vai estar fazendo efeito, né? Aquilo que já estava fazendo vai ter continuidade por mais uns 90 a 100 dias, com o efeito desse adubo granulado, que é o NPK, junto com matéria orgânica. E se for para poder somar a quantidade de vezes que a gente aduba aqui na lavoura, vai ter um total de 5, 3 de adubo líquido e 2 de adubo granulado. Então, Pedro, quando é utilizado os macros, os micro e também os aminoácidos, cara, vai ser tudo de bom que você vai estar dando aí para o seu pé de café, né, na sua lavoura. Porque é aquilo, né? Café não depende só de nitrogênio, fósforo e potássio. Depende também de outros, essa quantidade toda aí que foi citado durante o vídeo. Também não precisa estar exagerando, é só jogar o suficiente para cada pé de café, que o pé de café vai ficar muito agradecido. Então, Pedro, eu acredito que a sua pergunta já está respondida. Eu não sou nenhum agrônomo, não sou nada, apenas um trabalhador rural que se preocupa com isso aqui, ó, com o pé de café. Que para mim, quanto mais ele produzir, melhor. E se você quiser que eu faça um vídeo baseado no seu comentário, é só você escrever aqui que eu vou estar lendo e vou estar fazendo, beleza? Então curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seu amigo e até o próximo vídeo.